Bom dia, gente. Então vamos iniciar aqui o nosso tópico, né, que é de química geral, de reações químicas e soluções. Mas antes nós temos que fazer uma revisão de alguns conceitos básicos, que é o que eu pretendo fazer aqui nesse vídeo. O primeiro conceito, né, é o conceito que nós vamos dar, né, de átomos, tá bom? Eu não vou entrar nos aspectos históricos do átomo, nós vamos ter a oportunidade de fazer isso lá na frente, quando nós formos falar da estrutura eletrônica dos átomos. Neste momento, o que nós queremos é trazer este conceito mais simples do átomo, sendo composto de um núcleo, né? Este núcleo ele tem prótons, né, e nêutrons, e de uma eletrosfera, né, que em volta desse átomo, que são elétrons. Ok? Estes elétrons, nós vamos olhar aqui que ele tem uma massa que é da ordem de 1000 vezes, né, 10.000 vezes menor do que a massa do próton e do que a massa do nêutron. E a carga elétrica do elétron é uma carga elétrica que é dada em Coulomb desta ordem de grandeza, 10 a menos 19, sendo que o próton a gente considera que ele é a carga positiva e o elétron carga negativa. E por fim nós temos o nêutron, que a carga é zero. De um modo geral, explica-se, né, que o núcleo, que é muito pequeno em relação ao átomo, né, compara-se como se fosse uma bola de ping-pong no centro do mineirão. Então, o mineirão seria o átomo e o núcleo não seria mais do que uma bola de ping-pong no centro do mineirão. Então, ele está confinado aqui dentro, este próton, que tem uma massa muito maior do que a do elétron e também o nêutron. Desta forma que os prótons e os nêutrons, então, eles ficam aqui contidos e o nêutron, de uma certa forma, estabiliza este processo. Imagine que essas cargas positivas, muito próximas umas das outras, a gente sabe pela física que elas tendem a se repelir. O que faz com que elas fiquem juntas é o que a gente chama de força, né, forte na física, né? Muitas vezes a gente vê isso na literatura, nos jornais, quando fala, né, vai falar de física nuclear e tudo, as pessoas comentam e usam muitas vezes esse termo de energia forte, né, que é energia nuclear. Nós químicos não, nós estamos interessados nessa parte aqui, que é aqui que vai acontecer as reações químicas, certo? Pois bem, um outro conceito que nós temos que ter, então, é o conceito do número atômico. E o número atômico se refere ao número de prótons que tem o átomo e, consequentemente, como a estrutura é neutra, te indica também o número de elétrons. E o número de massa? O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Por que a gente fala número? Porque a gente fala em termos de números, né? Da quantidade, ele nos remete aqui ao número de partículas que você tem no núcleo, prótons e nêutrons. Ok? E o número atômico é o número de prótons. Historicamente, né, houve várias teorias, mas hoje a vigente, né, é que os átomos, o que distingue um átomo do outro é o número atômico. Cada átomo tem um número atômico bem definido. Nós vamos ter a oportunidade de ver. Agora, o número de massa, não. O número de massa, podemos ter átomos com o mesmo número de prótons, mas com um número de massa diferente. É o que nós vamos ver. Tá? E isso é o que a gente chama de isótopo. Como é que a gente, então, vamos dar nome, né? A gente usa a convenção de se fazer. Usando essa convenção aqui. Então, quando eu me remeto aqui ao boro,
Está lá na tabela periódica. Eu vou colocar lá para vocês, lá no Moodle, uma tabela periódica. Vocês podem imprimir, tragam sempre, para vocês olharem. O boro tem aqui o Z, o número atômico, 5, e 10 é o número de massa. Ora, se o número de massa é 10, é o prótons mais nêutrons, então eu sei que esse boro aqui tem 5 nêutrons. E este outro tem 11. Então ele tem o mesmo número atômico, então por isso que ele é boro, mas tem número de massa diferente. Tá? Pois bem, dado este conceito, nós podemos agora lidarmos com um outro conceito importante, que é o conceito de unidade de massa atômica. Por que temos que trazer este conceito aqui? E este conceito é muito importante para nós. Porque tudo se remete na natureza, na química, a fazer cálculo de reações químicas, e nós estamos lidando com o quê? Com átomos, ou seja, com partículas. Então não importa como nós vamos utilizar isso lá na frente, mas no fundo, o conceito talvez mais importante é que nós estamos lidando com partículas. Mas imagina vocês, como é algo que seja tão pequeno, não dá para você contar. Você não sabe quantos átomos tem ali, são muito pequenos, mas você sabe que são partículas. Então, o que dá para você fazer no laboratório? Você dá para fazer no laboratório massa, pesar, você pesa uma quantidade de areia, você pesa uma quantidade de terra, uma quantidade de cimento, mas você também pesa uma quantidade de chumbo, uma quantidade de carbono, uma quantidade de hidrogênio. Ou você vai ter que trabalhar com concentrações e com volumes. Bom, vamos começar pela massa. Imagina que eu quero fazer misturar duas substâncias. E eu quero que tenham a mesma quantidade de partículas. Eu posso simplesmente pesar a mesma quantidade? Não. Por quê? Porque 1 quilo de areia tem uma certa quantidade de grãozinhos de areia. Mas 1 quilo de pena de galinha vai ter uma quantidade muito maior de penas de galinha. Tá certo? Embora todas as duas tenham o mesmo peso, a quantidade de pena de galinha é muito maior do que o número de grãos de areia que você tem naquele 1 quilo. Então, o que os cientistas falaram? Olha, eu não sei quantas partículas tem, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar um jeito de determinar qual é a equivalência. Então, se eu tenho uma certa quantidade de chumbo, e eu quero agora ter a mesma quantidade em termos de número de átomos de carbono, eu vou saber qual que é a relação de peso que elas têm que ter para que tenha o mesmo. Então, se uma é mais leve do que a outra, uma é o dobro do peso da outra, então você tem que pesar a metade de um em relação ao outro. Tá certo? Para você ter o mesmo número de partículas. Foi assim, então, que definiu-se uma convenção pela IUPAC, que é o Instituto Internacional de Química Pura e Aplicada, que fez uma convenção, nada mais é, nós poderíamos ter usado qualquer outro átomo, mas convencionou-se usar esse. O carbono, que tem um número atômico 6, mas que tem um número de massa 12. E convencionou-se falar o seguinte, olha, o carbono, que tem esse isótopo, então que tem esse carbono, temos o quê? Ele tem 12 unidades de massa atômica. Ah, mas isso é um pouco abstrato. Sim, mas a partir dele, então, uma unidade de massa atômica é 1 sobre 12 da massa de carbono. E aí? Bom, e aí, quando eu pego aqui, por exemplo, o boro, o nosso boro,
por exemplo, nós temos, se eu defino, né, para vocês que o boro tem um número atômico, uma unidade de massa atômica igual só pegar aqui na tabela, a 10,8, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui 10,8 unidades de massa atômica, significa que aqui, se eu peso 12 unidades de massa atômica, tem o mesmo número de átomos que 10,8 unidades de massa atômica do boro. Tá? E assim por diante. Então, observa que, como o carbono aqui tem 12, e nós definimos por convenção que ele seria 12, então cada próton ele vai ter, ele, né, é definido como tendo 1,0072766 unidade de massa atômica. Então, isso é um pouco confuso? Nem tanto. Vamos lá, né? Se a gente pegar aqui, isso aqui eu fiz para o boro, né, levando em conta a abundância isotópica que eu vou falar daqui a pouco. Vamos pegar esse caso aqui. Você tem aqui, olha, o nosso caso aqui, o boro com 10. Então tem 5 prótons, 5 nêutrons. Se eu pegar um próton aqui e um nêutron, né, e eles essa unidade, se eu somar, eu vou ter 10,797 unidade de massa atômica. E a do boro, aqui, né, esse isótopo 10 aqui, definiu-se, né, por experimentos de que ele tem 10,0129 unidade de massa atômica. O que significa isso aqui? Que ele tem 10, unidade de massa atômica, tem exatamente a mesma coisa que 12 unidades de massa atômica de carbono. Aí aqui, gente, vem a grande sacada dessa ideia de unidade de massa atômica. Se eu trocar a unidade de massa atômica por grama, tudo bem. Então, eu estou dizendo que em 12 gramas de carbono, eu tenho o mesmo número de átomos que 10,0129 gramas de boro. Mas eu poderia usar, em vez de gramas, quilo. 12 quilos de carbono tem exatamente o mesmo número de átomos que tem 10,0129 quilos de boro. Mas imagina, por exemplo, eu posso usar outras unidades mais complicadas. Por exemplo, libra, né? Pounds, como é lá na Inglaterra. Se eu usar libra, é a mesma coisa. 12 libras de carbono equivalem, em termos de número de átomos, ao mesmo número de átomos de 10,0129 de boro. Então, aqui, essa questão de unidade de massa atômica, que muitas vezes confunde a cabeça das pessoas, isso aqui é simplesmente para a gente saber a relação, né, comparativa. Então, desta forma, você consegue falar assim, olha, eu preciso trabalhar com partículas, mas eu não tenho, no laboratório eu só posso medir massa. Então, qual a massa que eu tenho que medir para ter o mesmo número de átomos? É desta forma. Tá? E aqui vai um detalhe. Por quê? Porque isso aqui é o valor medido, mas se você pegar que ele tem 5 prótons mais 5 nêutrons, ele dá isso. A gente despreza o elétron, porque o elétron é 1000 vezes mais leve. Né? Então, estaria aqui ó, a variação, a massa do elétron estaria por aqui, alterando esse valor. Mas observa que aqui tem uma diferença. Né? Essa diferença se deve aos efeitos relativísticos. O que é efeito relativístico? Aqueles efeitos que vêm lá da teoria de Einstein, de que quando a partícula está próxima da velocidade da luz, ela altera a sua massa. Aqui tem uma diminuição da massa.
Então, quando o próton e o nêutron estão lá confinados, a vibração e a energia cinética dele ali dentro é tão alta, porque eles estão tão fortes, que eles alteram a massa. Tá? Essa massa aqui, ó, se refere à massa em repouso. Ok? Gente, esse conceito é muito importante. Por quê? Porque se nós queremos trabalhar com a química, o tempo todo nós vamos estar lidando com moléculas, com átomos, que são partículas. Tá certo? Então aí que vem, a partir daqui, que vem aquele conceito, né, que nós vamos falar mais adiante, de mol. Pois bem, antes de eu comentar isso, eu gostaria de falar o seguinte. Olha, na vida real, essa separação que existe, né, da abundância isotópica, observa aqui, é muito difícil. Né? Eu não vou ficar separando um átomo que é mais pesado do outro só dessa quantidade. Na verdade, né, no universo, o boro ele se apresenta nessas duas configurações numa proporção de 80,09% desse e 19,91% desse aqui. Então, quando você compra boro e você tem lá, né, na sua caixinha, você comprou, eles te mandaram lá a caixinha lá e está lá o seu boro aqui, você sabe que você tem os dois isótopos. Né? Você tem o B11 e o B10. Tá certo? E na proporção de 80,09 para 19,91. Então, se isso é verdade, o que acontece? Aquela unidade de massa atômica, eu vou fazer o quê? Olha, se eu não quero falar de massa, né, eu vou então só fazer uma média ponderada. Observe que já vou falar aqui que é uma coisa que é muito comum. Vocês errarem e já falam, olha, engenharia, o pessoal não trabalha com percentagem. O pessoal trabalha o quê? Com fração. E é muito mais fácil, porque senão se eu colocasse 19 aqui, 80, eu teria que dividir por 100. Eu já trabalho com fração. A soma disso mais a soma disso dá 1. Essa é a massa, que está aqui, ó. Né? E essa é a outra massa, que está aqui. Então, isso aqui é o que é? Uma média ponderada. Eu tenho 10,029 na proporção de 0,1991 vezes mais 11,0093 vezes. Tá? Então, eu já saio com a média direta. Se vocês olharem aí na tabela periódica, vocês vão ver que o valor da massa, que a gente chama agora massa atômica, né, que inclui essa que é uma média ponderada das unidades de massa atômica de cada um dos isótopos. Tá certo? Então, gente, nós vamos estar lidando aqui na química geral, toda hora olhando a tabela periódica, né? Para olhar, vocês vão ver que nós vamos olhar direto, lá está lá, 10,81. Então, o que está na tabela periódica já é essa média. Né? É esta média aqui que está na tabela periódica, que vocês vão estar sempre consultando aí a massa atômica. Então, isso é importante, né, de falar. Então, qual é a conclusão desse processo? Né? A nossa conclusão, então, é o quê? É que em 10,8109 unidade de massa atômica de boro, aí olha que eu não coloco agora qual é o isótopo, contém o mesmo número, né? Contém mesmo número de átomos que 12 unidades de massa atômica do carbono 12. Ok? Então, isso é um conceito importantíssimo. Aí sim, não, o que é unidade de massa atômica? Coisa complicada. Não, não é complicado. Unidade de massa atômica. Você pode
trocar a unidade de massa atômica por grama, por quilo, por libra, por tonelada, o que você quiser. Sempre você vai estar nessa proporção. Você sabe que você está trabalhando com o mesmo número de partículas. Agora, onde é que a gente entra com o conceito de mol, que provavelmente vocês já viram lá no ensino médio? O mol é a quantidade de matéria, e aqui é colocado na forma de quantidade de matéria diferente de massa, quantidade de matéria, quantidade de partícula. Né? Então você imagina mol como dúzia. Né? Só que em vez de ser dúzia, o que, que é? Um mol, aí olha que você vê, nós vamos trocar unidade de massa atômica por grama. Então, qual é o número de unidades fundamentais igual ao número de átomos presentes em exatamente 12 gramas do isótopo de carbono 12? O que é isso? Carbono 12, 6. Isso é muito legal. Tá certo? Por quê? Porque nós sabemos que você tem ali carbono 12, 12 gramas, e claro, né, os cientistas sempre querem entender. Pô, eu não sei o número de partículas, eu sei que tem um certo número. Qual que é o número? Claro que a gente quer saber. Né? E o número, hoje, né, vive tentando olhar cada vez mais, não aumentar a precisão, mas um mol é aproximadamente isso aqui. Né? A gente geralmente só fala em 6,02 vezes 10 a 23, aqui na química geral, é para nós o suficiente. Por que isso é interessante? Porque aqui nós temos um número de partículas. Gente, para vocês terem uma ideia, o que é 10 a 23, basta lembrarmos que se nós contarmos todos os grãos de areia na Terra, há um doido que fez isso, está até numa revista da Química Nova, no periódico da Química Nova, da Sociedade Brasileira de Química, é aproximadamente 10 a 22 grãos de areia. Então imagine, se você contar todos os grãozinhos de areia, não chega a dar um mol. Então quando você pega 18 gramas de água, por exemplo, ou 16 gramas de oxigênio, né, vamos pegar alguma coisa, né, que seja mais assim, o ferro, por exemplo, né, 26, que é 55,8 gramas. Então, se eu pegar 55,8 gramas, o que é isso? Né, é uma bolinha, né, uma esferazinha de ferro. Né? Ela tem mais átomos do que o número de grãos de areia no planeta. É por isso que vocês, engenheiros civis, quando vocês estiverem lá calculando os prédios, vocês não vão estar usando a matéria como algo discreto, número de átomos. Vocês vão usar a matéria, né, o aço, vocês vão ver o aço como um contínuo. Porque é como se você pegasse, né, é tão pequenininho, né? Então lembra lá do cálculo, né? O delta x vai tendendo para zero, né? Porque você vai chegando no limite de que é um contínuo. Por quê? Porque você está trabalhando com dimensões grandes. Então você trata aquilo ali como um contínuo e vocês vão ter a oportunidade de lidar lá com aquelas equações malucas de vocês. Mas nós da química, e aí muitas vezes o engenheiro tem que lembrar, é que você tem um problema da corrosão. E a corrosão, só para vocês terem uma ideia, isso já foi objeto de estudos do Congresso americano. Por quê? Porque a corrosão em aço leva uma coisa como 5% do PIB americano embora todo ano. Né? Então é algo que se preocupa. E agora ali não. A corrosão é feita, ali uma reação química que está acontecendo na superfície, que vai lidar com os átomos. E aí você precisa de saber como lidar com aquilo. Tá certo? Pois bem, então tendo isso em vista, eu vou dar aqui 2 exemplos rápidos, apenas para a gente conversar um pouco sobre isso. Tá? Eu vou ter a oportunidade de lidar com isso em sala de aula, mas fica aqui esse vídeo apenas mais como um resumo, né, do que nós vamos falar da aula.
Tá certo? Então, primeiro, é possível a gente calcular o número de átomos, né, em 100 gramas de chumbo? Ora, se você vai lá na massa atômica do chumbo, lá na tabela periódica, massa atômica, então, significa que eu estou trabalhando com chumbo, já levando em conta aquela abundância, né, natural, já fez lá todas aquelas médias e tudo. Então, ficou fácil. Primeira coisa que nós vamos fazer, sempre nós vamos calcular o número de moles primeiro. Por quê? Porque o mol vai te dar depois o número de átomos. Né? Então, nosso número de moles, que eu vou chamar de N, vai ser o quê? 100 gramas, olha lá, dividido por 207,2. Gente, qual que eu devo dividir aqui? Qual que eu devo... Usa a unidade gramas por mol. O que a gente aprendeu? Gramas por mol, então o mol passa multiplicando. Certo? Então, é claro que tem que ser por baixo, por quê? Porque aí o grama vai cortar com grama e eu vou ter o resultado final, que é mol, que eu quero. Tá certo? E isso dá 0,48. Opa, 48,27 moles. Né? E aí, se eu tenho aqui um mol, 6,02 vezes 10 a 23, então 0,4827 é x, x é igual a 2,9 vezes 10 a 23 átomos. Né? É interessante isso, que, veja, embora eu esteja pegando 100 gramas apenas, eu ainda tenho da ordem de 10 a 23 átomos. Né? Muda só esse valor aqui, é muito pouco. Né? Vou trazer um outro exercício para vocês. E esse aqui, eu acho que eu não vou fazer. Tá? Eu vou deixar aqui como um desafio. Depois, se for o caso, nós vamos fazer um vídeo só sobre ele. Eu quero só raciocinar. Qual é o diâmetro médio de um átomo? Se a gente pensar que os átomos devem ser esféricos, então se eu tiver numa caixa, os átomos devem estar, né, se eu cortar lá um cubinho de chumbo, hein, os átomos devem estar bem um encostadinho no outro, é um sólido. Né? Então, se eu pegar este volume todo aqui, eu tenho um volume. Mas isso aqui pesa, então ele também tem uma massa. E, obviamente, se eu pegar esses dois, eu vou ter a densidade, massa sobre volume. Raciocínio. Se você tem a massa e se você tem o volume, agora, a partir dessa massa, você não pode calcular o número de moles? Posso. E o número de moles não vai ter o número de átomos? E se eu assumir que esse número de átomos que estão contidos neste volume, então daqui eu tiro o volume de um átomo. Se eu assumir que ele é esférico, vamos lembrar que o volume de uma esfera é quanto? 4/3 de πr ao cubo. Não é isso? Pega a sua calculadora e calcula. Vocês devem de achar, a resposta que eu achei é da ordem de 193,5 picômetros. O que é picômetro? 10 a menos 12 metros. Ok? Se vocês olharem aí no Google, né, em qualquer lugar, vocês vão ver que o raio do chumbo é da ordem de 150 picômetros. O que nós erramos aqui? Né, quando vocês fizerem este cálculo? Nós estamos errando porque a gente não está desprezando
esse espaçozinho aqui, ó, vazio, que vai ter quando essas esferas se unem, né? E isso tem que ser tirado, né, do cálculo. Então, por isso que a gente acha que o volume dele é um pouco maior. Mas, na verdade, o volume é menor porque você tem que desprezar isso aqui. O nosso cálculo é só uma aproximação. Tá? Então, um outro aspecto importante. Toda vez que a gente for fazer esses cálculos, é preciso de fazer o quê? Né? As considerações. Tá certo? Sem essas considerações, né, lá na frente você não tem como justificar essa diferença. Então é importante saber que vocês estão cientes disso. Mas isso aí é desenvolvido aí ao longo do curso. Por fim, esse último aqui é muito simples, né? Nós queremos calcular a massa atômica, aquela que é vista lá na tabela periódica. E eu tenho o número a unidade de massa atômica, né, do cobre, do número de massa do cobre, que está aqui, 63, e o número, a massa atômica do cobre, 65. Então, os dois isótopos estão aqui e as respectivas abundâncias. Como é que eu faço esse cálculo? Ora, então a massa atômica do cobre, né, vai ser igual a quanto? 62,9299601 vezes a... já vou colocar assim, tá? 64,927794 vezes 30. Vamos lá, né? Vezes 0,3083. Né? Isso aqui vai me dar um valor que eu tenho que fazer o cálculo aqui de, se eu não errei, 63,546. Tá? Isso aqui é a unidade de massa atômica. Agora, se eu converter isso aqui, eu posso colocar gramas. Aí, quando eu colocar grama, eu sei que em 63,546 gramas, eu estou em 1 mol, que é 6,02 vezes 10 a 23. Mas isso só vai acontecer quando eu tiver gramas, né? Agora, eu posso usar essa unidade de massa atômica para transformar isso aqui em libras, por exemplo. Certo? Lá na Inglaterra se usa libra-mol, né? Então, você está usando outros valores. Tá certo? Bom, então isso é apenas um resumo, né, do que a gente deveria... que a gente deu, né, nessa parte introdutória, para depois a gente avançarmos aí com a parte das reações químicas e soluções. Tá certo? Então, a partir desse conceito aqui, nós podemos entrar agora em íons, depois em compostos iônicos, e depois em soluções, concentrações e reações químicas. Então, até mais, um abraço para vocês.